Espero que todos estejam bem. Estaremos estudando o livro Mediunidade com Jesus, escrito por Roberto Lúcio Vieira, pelo Espírito de Carlos, capítulo 41. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. O verbo ir nos dá sentido de movimento, chegar em algum lugar previamente determinado. Jesus, quando passava pelas aldeias, se chegavam a ele indivíduos necessitados, saindo de uma situação mórbida, estática, desacreditada, para realizar um processo com ideal de esperança. Podemos citar como exemplo neste estudo a mulher com fluxo de sangue que se encontra no Evangelho de Mateus 9, versículos 20 a 22, como também no livro de Marcos, capítulo 5, e Lucas, capítulo 8. Antes, devemos fazer uma consideração. No livro de Levítico 15, versículo 25, expõe como deveria ser tratado a mulher com este quadro de enfermidade. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ela deveria ser considerada impura, ou seja, suja, enquanto durasse o seu estado. Deveria estar isolada, pois tudo que tocasse se tornaria impuro. Esta jovem senhora já fazia 12 anos que se fazia isolada pelos seus familiares, vizinhos e moradores do vilarejo. Portanto, era inconcebível que ela viesse até os seus familiares. Ela ouve dizer-lhe que o homem chamado Jesus passaria por ali. Secretamente, ela entra na aldeia vencendo as leis rígidas mosaicas, estudadas durante toda a sua infância e juventude, e vê o mestre passando. Ela poderia deixá-lo passar por receio do povo, que a poderia apedrejar, ou ir em direção até ele. Vivendo escrava da solidão e da sua enfermidade que extinguia sua vida, por impulso ela vence seus preconceitos e a turba de curiosos e seguidores, e encosta na orla inferior do vestido de Jesus. Neste momento, Jesus para e olha ao seu redor e pergunta: quem me tocou? Pedro, ouvindo esta indagação, lhe diz: mestre, a multidão nos aperta e diz: quem te tocou? Ele respondeu: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Jesus, com toda a sua amplitude, bem sabia que o havia tocado e quem o havia tocado, mas quis fazer daquele um momento para instrução do povo. A jovem senhora, sabendo que não podia se omitir, apresenta o ocorrido, reconhecendo que seria apedrejada se assim o desejassem. As palavras de Jesus foram mansas e edificantes. Vá, filha, sê curada do seu mal. O reino de Deus chegara até aquela mulher não somente pela cura física, mas pela
transformação interior que recebera. A tarefa mediúnica é um elo em que ambos os planos dimensionais se beneficiam. O anseio por comunicações de espíritos superiores não nos cabe deserdar as comunicações de irmãos que sofrem e são necessitados, solícitos pela misericórdia divina. Que possamos estar em condição como vaso na mão do oleiro. Jamais devemos nos colocar como de maior ou menor importância na fieira divina da criação. Todos, cada um com o dom que Deus lhe ofertou, devemos depositar nossa prática mediúnica ao serviço do bem comum, estando todas as comunicações em plano físico e espiritual supervisionadas em nome do Cristo. Portanto, é preciso assumirmos o nosso papel de cooperadores, lembrando as palavras de João, o Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus afirma que o reino dele não é deste mundo. Se o nosso estágio atual ainda não nos permite ver todo o seu esplendor, nada impede que participemos em posição menor, como aprendizes na fieira evolutiva da criação. Devemos, pois, exteriorizar as vibrações e posturas mentais do reino dos céus que já conseguimos conquistar, demonstrando mesmo sendo de âmbito simplório, pois digno é o operário do seu salário. Deste modo, é obrigação a todo trabalhador, em mediunidade, não só o aprimoramento no campo doutrinário, mas também seu esforço diário para sua transformação moral, de modo que aquele que visite suas faculdades mediúnicas possa dizer e sentir a presença viva do Evangelho no acolhimento de sua dor e na oferta em todos os níveis e recursos os quais possam aliviá-lo, reerguê-lo e sustentá-lo. Que possamos ser vasos de honra nas mãos do oleiro. Que Deus nos abençoe.